Porque você tem escolha. Você tem escolha. Você tem um corpo, você tem uma alma e tem um espírito. E em Romanos 8,15 diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Eu tenho certeza que Deus pode se comunicar em tempos difíceis. Eu tenho certeza que a sua alma pode ser redimida. Que todo medo pode ser redimido, todo medo pode ser ressignificado. Deus está aqui nesse lugar, a palavra de Deus está sendo liberada. Nós precisamos quebrar toda parceria com a voz do medo. Muitas pessoas têm feito parceria com o medo, têm andado de braço dado com ele. Mas nós fomos chamados para andar com o Espírito Santo. Jesus ressuscitou para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Coloca a mão no seu peito e fala assim: Espírito Santo habita dentro de mim. É Ele que você deve andar. É com Ele que você deve andar. Faz parceria com Ele. E quando vier o vendaval, você vai ficar em paz. Jesus dormiu no barco onde havia uma tempestade, porque Ele estava com Deus Pai. Ah, Isa, mas Jesus era Deus. Ele era Deus, mas eu não sei se você sabe. Jesus nasceu de uma mulher. Ele também era homem. Você entende que é um momento de ressignificar, é um momento de se colocar na presença do Senhor, para que Ele restaure também a nossa alma. A nossa alma, às vezes, nos atrapalha. Nossa alma atrapalha de receber o que Deus tem para nós. Eu estava conversando com uma pessoa... Gente, apagou aqui. Estava conversando com uma pessoa antes do culto, falando justamente sobre isso. A gente esquece que a gente tem uma alma, e essa alma, ela se mistura. Ela nos envolve, e a gente, quando a gente vê, a gente está longe. Mas não que Deus se afastou, não que o Espírito Santo se afastou. A gente foi tomando outra direção. Mas hoje é tempo de voltar, amém? Eu quero começar a falar com você sobre o caos. Em meio ao caos, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está sempre fazendo alguma coisa. E eu quero trazer para você o exemplo de duas pessoas que tocaram muito meu coração essa semana, que é Esdras e Neemias. Também a gente pode falar de Esther. Se não fosse Esther veio 2 gerações antes de Neemias. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não tem noção desse tempo. Mas Esdras, Esther e Neemias eles eram contemporâneos, eles viviam no mesmo tempo. Esther foi levantada para salvar o povo de Israel 2 gerações antes de Neemias. Uma mulher que tomou coragem de colocar a vida dela em jogo para proteger uma nação. Esther protege, Esther salva a sua geração. Então Neemias nasce. E Neemias é levantado para restaurar os muros. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de Neemias ir, Esdras tinha ido. Esdras era sacerdote e tinha sido chamado para reconstruir o templo. Primeiro foi só essa direção que o rei Dari deu. Para ele ir, deu dinheiro, deu condições, deu homens para Esdras ir fazer a reconstrução do templo, reconstruir o altar ao Senhor. Mas no meio dessa reconstrução, acontece algo que eu quero trazer para você essa noite. Em tempos muito difíceis, Israel estava desolada, destruída, não havia mais muros, não havia portas, havia apenas uma cidade destruída. Mas haviam palavras sobre Israel, haviam palavras sobre Jerusalém. Eu não sei se você sabe, mas Deus havia prometido a Davi que ia abençoar suas gerações, que o trono de Davi ia ser abençoado. Mas como a gente lê em Reis e Crônicas, alguns reis não fizeram o que deveriam de ser feito. Alguns reis trouxeram idolatria para dentro do templo, destruíram o templo, trouxeram outros ídolos, se prostituíram, que eram as ordenanças de Deus sobre Israel para não misturar as famílias. Começaram a fazer bagunça e o que aconteceu? Foi Deus que veio sobre eles, eles se afastaram. E Deus veio com uma condenação sobre Jerusalém e Israel.
Mas Deus sempre lembra das promessas. Fala para a pessoa do teu lado. Deus sempre lembra das promessas. Não importa o que você esteja vivendo, Deus tem promessas para a sua vida. E Ele vai se lembrar, porque Deus não é homem. Ele não esquece das promessas dEle. Ele não esquece que Ele já prometeu para a sua vida. Eu quero que você abra comigo em Esdras 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designo-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Alguém pega minha Bíblia aí, Rose, por favor. Nós temos profecias em Jeremias falando para Ciro, porque Ciro voltou o coração para Deus. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo à sua volta, se você está vendo destruição, se você está vendo desolação, se você está vendo, se não tem esperança, se existe uma pessoa que se volta para Deus, Deus se lembra da promessa. Ciro se volta para Deus e Deus lembra ele: vamos restaurar o altar. Primeira coisa que acontece em tempos difíceis, que precisa acontecer na sua vida, é a restauração do altar. Fala para a pessoa do teu lado: restaura o seu altar hoje. Eu não sei se você sabe, mas o altar hoje é você. O altar de Deus, o templo onde Deus mora, não é construído por mãos. A partir de Jesus, o sumo sacerdote, aquele que morreu por nós, ofereceu-se em sacrifício. Nós hoje somos a habitação do Espírito Santo. E eu creio que algumas pessoas essa noite precisam restaurar o altar. Precisam restaurar a sua fé. Eu não sei onde você se perdeu, mas Deus está falando para algumas pessoas essa noite: volta. É tempo de voltar. É tempo de reconstruir o altar. É tempo de voltar os seus olhos. Deixa eu te falar uma verdade, uma chave essa noite. Em tempos difíceis, a nossa atenção é redirecionada. Às vezes a gente se perde a nossa atenção. Ainda mais nesse mundo que estamos vivendo, sendo bombardeados de TikToks, WhatsApp, Instagram e todo o resto. É muito fácil se distrair. Eu acho que o maior desafio da nossa geração hoje é a distração. Mas você é filho de Deus, você tem promessa, você tem um chamado e você precisa voltar a sua atenção para o que Deus te chamou para fazer. Deus está falando com algumas pessoas: volta a atenção. Em tempos difíceis, a sua atenção precisa ser redirecionada. De repente, Israel estava indo numa direção onde estava exilado, vivendo com outro povo, com outros deuses, com outras leis, com outras palavras, com outro direcionamento. E Deus diz: acabou, chega. É hora de vocês voltarem. É hora de reconstruir. É hora de redirecionar a atenção. Deus está falando conosco essa noite. É hora de redirecionar. Para de perder tempo. Para de se distrair. É hora de voltar a sua atenção. Então, Esdras, volta a sua atenção para o que Deus estava falando e se coloca à disposição. Como sacerdote, ele vai e ele encabeça a primeira viagem de volta a Jerusalém. Eu acredito que existe uma voz profética chamando a igreja de Deus de volta. A igreja, corpo de Cristo, eu não estou dizendo a um só. O corpo de Cristo precisa voltar para o seu chamado primordial, que é a edificação do corpo. Não é edificação de ego de ninguém. Não é edificação de ministério de ninguém. É edificação do corpo de Cristo. É tempo de redirecionar. E eu não estou aqui para julgar homens, não estou aqui para julgar ministérios. Nós somos falhos e a gente precisa o tempo inteiro se voltar para a presença do Senhor. Reconstruir o altar. Se humilhar. Ai de mim. Ai de mim. Não estou aqui nessa posição de julgar. Eu estou aqui para ser uma voz profética para você essa noite. Dizer para você:
volta a sua atenção. A palavra de Deus diz para a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você hoje, você pode falar que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Existe um mal vindo sobre essa geração, que é a distração, mas não é só isso, é o ego. O ego tem reinado. A idolatria do ego. Eu não sirvo a outro Deus, mas você serve ao seu próprio umbigo. Está na hora de redirecionar. Deus está nos chamando para reconstruir. E eu quero te dizer, não é só o altar. Começa pelo altar. Começa por voltar à presença. Quando estava no louvor, eu senti Deus falando que algumas pessoas aqui essa noite estavam pensando assim: nossa, quanto tempo eu não sinto essa presença? Nossa, será que eu vou sentir novamente a presença? Será que eu vou ser impactado novamente? Será que eu vou falar em línguas novamente? Eu quero te dizer, Deus está te chamando a restaurar o seu altar. Nada é impossível para Deus. Deus não rejeita o coração quebrantado. Mas o soberbo, ele se afasta. Ai de nós de termos um coração soberbo, onde a gente não pode ser ensinável, onde a gente não pode se arrepender, onde a gente não pode ser transformado. Primeira coisa, reconstruir o altar. Então Esdras foi. Sabe o que acontece, querido? Quando a gente se coloca, quando a gente ouve a voz de Deus, e a gente responde essa voz, algo acontece no caminho, ok? Não é só ouvir a voz de Deus. Muitos sabem a palavra. Se bobear, se eu perguntar aqui quem quer pregar essa noite, tem gente que vai querer pregar. Mas não é só falar e ouvir a palavra. É colocar em prática. É ação. É ação, é atitude. De pegar a palavra e fazer dela a sua vida. A palavra de Deus é como água. Ela limpa, ela restaura, ela renova. O altar de Deus é restabelecido. E nesse caminho, Esdras encontra inimigos. Fala para a pessoa do teu lado. Se você estiver na direção certa. Estou ouvindo não, gente. Se você estiver na direção certa, você vai encontrar inimigos no caminho. Não tem jeito. A gente quer viver um romance. Mas a gente pode viver o romance, mas no meio do romance tem uns dramas, né? Tem uns suspense. Acontece coisas no meio do caminho. Esdras começa a fazer aquela coisa linda de vamos embora, reconstruir o templo, nós já temos tudo, vamos embora. Chega lá, começa a luta. Começa a oposição do inimigo. Sabe o que o inimigo faz? Começa a enviar a carta para a Pérsia, para o rei. E começa a dizer, olha só, você tem noção da força que é esse povo de Israel? Sabe, a primeira coisa que o inimigo vai ver é a promessa que Deus tem para a sua vida e como você é potente. Ele começa a falar assim, olha, você sabia que esse povo arranjava encrenca com todo mundo à volta deles? Que esse povo vencia todas as batalhas? Que Davi venceu, Vai lá, olha lá no livro de Reis e em Crônicas, como é que esse povo era abençoado por Deus. Você tem certeza que você quer que esse povo reconstrua o altar? Satanás sempre vai vir para trazer dúvida. Sempre vai vir para confrontar a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Sempre vai vir com o inimigo para te desanimar, te abater e fazer você retroceder. Mas Deus está falando com algumas pessoas essa noite, amém? Não é tempo de retroceder. E olha o que acontece com Esdras. Ele ouve, o inimigo começa a ficar com medo. Com medo do que Deus ia fazer. Porque eles conheciam o que Deus estava fazendo. Sabe o que eu falo? Muito. Nós somos seres meio atrasados. Porque Satanás, ele é espiritual. Ele está vendo tudo. Não é verdade? Você acha? Você fecha... Você está vendo o que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo uma batalha espiritual. Está acontecendo movimentação espiritual. Mas a gente está aqui... A gente não consegue perceber completamente. Mas Satanás é um ser espiritual. Ele conhece a Bíblia porque ele é um ser milenar. Você imagina quantas histórias,
quantas confusões Ele já fez. O que Ele não vai fazer com a gente se a gente der ouvido a Ele? Se lá no Éden, um lugar mais perfeito do mundo, você imagina, gente? Adão e Eva não tinham falta de nada. Ele consegue colocar a dúvida no coração de Eva. Quem somos nós meros mortais? Não é verdade? Satanás vem com dúvida, mas Deus é fiel e Ele levanta a palavra dEle. Deus não se esquece das promessas dEle. Eu quero que você entenda algo essa noite. Não importa o inimigo que vai aparecer, você precisa continuar com seus olhos em Deus. Você precisa continuar acreditando no que Deus faz em tempos difíceis. Abra comigo em Esdras 9. Esdras 9, 4. Esdras 9, 4 diz assim: muitos estavam tremendo de medo, em virtude do que Deus estava dizendo sobre a traição dos exilados. Eles se reuniram ao meu redor e se sentaram, muitos aflitos, aguardando o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, criei coragem. Isso é Esdras falando, tá, gente? Levantei-me com a roupa rasgada e a túnica na altura do joelho. Levantei as mãos para o Eterno e orei. Diga uma coisa aqui. Ore. Fala para a pessoa do teu lado. Ora. Ora, querido, porque só existe uma ferramenta, uma chave para vencer o maligno, que é a oração. Meu Deus, estou tão envergonhado que nem consigo olhar para ti. Nossos pecados são maiores que nós e nos impede de enxergar. Nossa culpa chegou até o céu. Estamos atolados em culpa desde tempos dos nossos antepassados. Por causa do nosso pecado, nós e nossos reis e sacerdotes fomos entregues aos reis estrangeiros. Olha o que acontece aqui. Satanás vem, traz a dúvida, mas Esdras vai para o lugar certo, que é a presença do Senhor. E na presença do Senhor, ele começa a confessar os pecados. Porque, como eu tinha falado, o povo estava distraído. O povo tinha ido para outro lugar. Estava já misturando as famílias. E a Bíblia diz, eu não vou entrar em detalhes, mas que estava assim complicado até na questão sexual, pornografia e todo o resto. E quando Esdras vai fazer o sacrifício, o sacerdote, ele tinha que se colocar ali para apresentar diante de Deus esse sacrifício diante dos pecados. Nós já temos um sumo sacerdote. Em Hebreus é recheado de palavras dizendo sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote. O que nós precisamos entender é que nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Olha o que Esdras 10:1 diz assim: Esdras chorava prostrado diante do templo de Deus. Enquanto ele orava e fazia essa confissão, uma multidão imensa de homens e mulheres e crianças se aglomerou em torno dele. E todos começaram a chorar compulsivamente. Só há uma cura para a nossa geração. Diga para a pessoa do teu lado: a cura para a nossa geração é o arrependimento. Se você se arrepender, eu tenho certeza que quem está à sua volta também vai ser tocado. Se você fizer como Esdras, se apresentar diante do Senhor, se humilhar e orar, Deus vai sarar. Deus vai sarar. Como a Rose falou, nós fomos chamados para edificar cidades, amém? Mas antes de edificar cidades, Deus vai nos edificar primeiro. E quando Ele nos edifica, Ele também nos chama a restaurar a nossa família. O que está acontecendo aqui? As famílias estavam se voltando a Deus, estavam se arrependendo. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Deus chama a família como um lugar para representar o céu. O pai e a mãe em Jesus são representação. O pai quer se revelar através do pai terreno. O Espírito Santo quer se revelar através da mãe. E Jesus quer se revelar através dos irmãos, amigos, primos e todo o resto.
Famílias saradas são cidades impactadas. Fala para a pessoa do teu lado. Famílias saradas são cidades impactadas. Deus, o que Deus está fazendo aqui? Deus está chamando Esdras, mas Esdras era só uma pessoa. Então ele se arrepende e aí vem a multidão. Se você quer ver pessoas voltando para Cristo, se você quer ver arrependimento e mudança ao seu redor, começa com você, querido. Começa na sua vida. Reconstrói o altar. Deus nos chama a reconstruir os muros. O que são os muros? Os muros são limites de uma cidade. Sem muros, a cidade fica exposta. Então o inimigo entra. Se a gente trouxer para a nossa vida, o que seriam os muros na nossa vida? O que nós precisamos reconstruir na nossa vida? O que precisamos reconstruir na nossa família? Deus está falando para famílias essa noite. Quais são os muros que foram destruídos pelo inimigo? O inimigo devastou, o inimigo destruiu. O que ele fez na sua família? Deus quer restaurar essa noite e Ele vai te usar para isso. Amém? Tem alguém aqui essa noite? Quem quer ser usado para ser restauração da sua família? Se a sua família for restaurada, a sua cidade vai ser impactada. Amém? Ainda mais em Friburgo, que as famílias são grandes, né, gente? Oh, glória a Deus. No livro de Esdras e Neemias, podemos ver o caos que estavam as famílias. Mas Deus levanta um homem com um coração. E aí começa a mudança. Então, o que acontece aqui? O inimigo vem e tenta parar essa obra. A obra parou. Mas Deus não estava satisfeito com o que o inimigo tinha se levantado. E Deus começa a tocar Neemias. Eu quero ler com você. Abra comigo em Neemias 1. Logo depois de Esdras. Neemias 1 diz assim. Versículo 2. Era o mês de Quisleu do 20º ano. Ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre a condição e o que estava acontecendo ali. A resposta dele foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias, a tristeza me dominou. E fiquei sem comer nada orando a Deus dos céus. Eu disse: ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal, a tua aliança é fiel a todos que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim. Quero parar aqui e quero falar para você. Você tem escutado alguma coisa ruim? Quantos têm escutado coisas ruins? Ninguém? Que bom, né? É só ligar a televisão, se você quiser ouvir coisa ruim, mas não te aconselho. O que temos escutado sobre o mundo? O que temos escutado sobre a nossa geração, sobre a geração futura? Eu trabalho numa área em que todos os dias eu recebo demandas. Eu sei o que eu tenho escutado. E eu vou te falar, em tempos difíceis, Deus está levantando Neemias. Pessoas que têm o coração do Pai, a ponto de ter compaixão, sentar e chorar diante de Deus pela situação. Nós precisamos nos voltar hoje para a presença, entendendo que a sua vida não é um acaso. Você precisa entender que você tem chaves nas suas mãos que pode destravar vidas. Você pode tocar vidas como nunca. Quem cura é você. Quem transforma é você. Mas primeiro você precisa ser curado. Primeiro você precisa ser transformado. Neemias, ele senta e chora por dias. Ele se
Ele se comoveu com a situação. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Neemias, ele não era qualquer pessoa? A gente fala assim, Neemias era copeiro do rei. Você sabe quem era o copeiro do rei? O copeiro do rei tinha que ser uma pessoa inteligente. Tinha que ser uma pessoa que passaria por provas. Ele precisava entender da política. Ele vivia na nobreza, na corte. Ele tinha uma vida muito boa, porque ele morava junto com os nobres. Ele era da confiança do rei. Eu quero te perguntar uma coisa, uma pessoa assim, com tanta abastança, o que ele tinha falta? Por que ele precisava voltar para Jerusalém? Por que ele precisava se comover com a história de Jerusalém? Esse homem era um homem de Deus. Esse homem tinha um coração como o de Deus. Esse homem tinha um chamado para restauração e reconciliação do povo. Eu creio que nós fomos chamados, em 1 Coríntios fala sobre isso. Nós fomos chamados para reconciliação. Você não pode ouvir o que está acontecendo no mundo e ficar o mesmo. Você não pode ouvir sobre o seu vizinho ou fulano de tal e não fazer nada. Está errado. Está errado. É daí que a gente começa a mudar. Só reclama quem não está fazendo nada. Queijo, calma, Queijo. Não vou brigar muito hoje, não. Se você estiver fazendo alguma coisa, querido, estiver a mão na obra, você não vai ter tempo para reclamar. Não sei quem falou essa semana comigo, falou, Isa, eu não estou tendo tempo nem de reclamar. Nós fomos fazer uma sala aqui na igreja. Acho que um mês, né, Queijo? Cadê Queijo? Ele está falando aí, a voz dele ecoa como... Ai, tá ali. Um mês para fazer uma obra. Não sei quantas vezes a gente lavou essa igreja por causa de uma sala. A gente não teve nem tempo de nada. Porque a gente está envolvido na obra. Você já se envolveu numa obra? Quem já se envolveu numa obra aí, sabe como é que é? Você começa a mexer uma coisa, abre outra. Você vai mexer no telhado, tem que trocar tudo. E aí uma obra que era para fazer uma semana, demorou um mês. Quem está envolvido não tem tempo. E sabe o que acontece? Se você não está envolvido, você precisa começar a se envolver. Olha o que acontece aqui. Neemias ouve, senta, chora dias. Mas ele se movimenta. O que acontece é que tem gente que reclama pra caramba, mas não se movimenta. Deus está te chamando, amém? Não está chamando o irmãozinho do lado, não. Está chamando você. Eu disse, ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à sua aliança. Ele não só sentou e chorou, ele voltou os olhos para Deus e falou, quer saber? Eu vou trazer esperança, vou trazer minha memória, aquilo que me dá esperança. E começou a declarar, ó eterno Deus dos céus, você é grande e tremendo. Ele não entrou só chorando e lamuriando e murmurando. Não. Ele começa a chorar porque ele se entristeceu. Assim como nós somos humanos, nós temos o tempo de entristecer. Mas temos o tempo de nos levantar e declarar quem é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é grande e tremendo. Deus não está atado. Deus não está morto. Deus está fazendo algo. E o que Deus faz em tempos difíceis? Deus levanta homens e mulheres para transformação. Não é só transformação sua, é transformação de cidades. Você está entendendo isso? Então, Deus tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim. E eu quero te falar, essa frase não é uma frase egoísta. Olha que lindo o que acontece na vida de Neemias. Ele diz, olha para mim. Mas eu quero te lembrar que essa oração ele não estava fazendo somente sobre ele. Ele estava se colocando no lugar do povo. Ele assume essa batalha. Ele assume essa luta como dele.
E ele diz, olha para mim. Mas ele diz, olha para mim, olha a minha geração. Olha Jesus, olha Deus. Olha o que está acontecendo. Você é poderoso para mudar. Quantas vezes a gente só assume a nossa batalha? Quantas vezes a gente fala para Deus só uma oração egoísta, só para a gente? Neemias não faz isso aqui. Ouve a minha oração. Presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti, de dia e de noite. Tem gente que só ora uma vez no mês, né? Aí depois quer que Deus faça alguma coisa. E aqui nem é uma oração, é uma declaração. Intercedendo por teu povo Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Deixa eu te falar uma coisa. Deus levanta gerações, amém? Deus está começando a preparar uma nova geração. É bebê essa geração. Mas Ele está levantando. E sabe quem Ele vai levantar como referência? É você. Ah, Deus já fez na minha época. Sabe aquela história? Ah, na minha época era assim. Quando Deus vinha era assim. Deus quer te levantar para restaurar. Deus quer te levantar para reconciliar. E para gerar um ambiente para uma geração. Assim que Esther fez. Esther se levantou. Uma mulher se levantou para as próximas gerações. Neemias era fruto de Esther. Quem que você vai mudar? Qual é a geração que você vai mudar? Qual é o legado que você vai deixar? Para de olhar só para a sua vida e comece a olhar para o seu redor. Se você quer ver Nova Friburgo mudada, você é a transformação. É a sua família que vai transformar. Versículo 7. Fizemos muito pouco caso de ti. Não obedecemos o que nos ordenaste. Ignoramos os seus mandamentos. E desrespeitamos as determinações que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te de que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei. Mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei a todos. Então, Neemias começa a lembrar a Deus as promessas. Nós precisamos lembrar, não que Deus é esquecido. Deus não se esquece, mas nós nos esquecemos. Você sabia que você se esquece? E nós não declaramos e oramos para lembrar a Deus. Nós trazemos à existência aquilo que já existe lá. Em Efésios 1 diz: todas as bênçãos celestiais já foram entregues a nós, as regiões celestes. Existe algo pairando sobre a nossa geração e sobre a próxima geração. Vai depender de nós. O quanto nós vamos nos arrepender e nos colocar diante da presença para que algo aconteça. 1 Pedro 2 diz que nós fomos chamados para sacerdócio real. Escuta, quando Deus chama Esdras e Neemias, Ele não está chamando só para reconstruir muros. Existe algo a mais do que isso. Existe uma transformação para acontecer na política de Jerusalém, dessa cidade. Existe algo para acontecer no social dessa cidade. Uma sociedade. Alguém já foi missionário em alguma cidade que passou por guerra, alguma questão assim, favela, alguma coisa assim? Alguém aqui já foi? Amém. Eu também já fui. E eu vou te falar, é o pior cenário que você possa ver. Mas é o melhor lugar para você ver a glória de Deus. Eu nunca senti tanta presença de Deus dentro de uma favela. E eu falo isso com toda a emoção e com todo o amor para você, querido. Se você não está vendo a presença de Deus, você está no lugar errado. Você precisa dar uma volta. Dá uma volta com Ele. Dá uma volta com a Trindade. Nos lugares mais escassos, é onde Deus mais se revela. A transformação de muros não acontece só para a gente ver um muro bonito, não é isso. Mas existe uma transformação social para ser feita.
Existe uma mudança política acontecendo. Você não pode fechar os seus olhos para o que está acontecendo. Aqui no Brasil a gente não sofre guerras visíveis, mas estamos sofrendo guerras. As nossas famílias estão sendo desoladas. Os nossos filhos estão morrendo. Nunca houve um nível tão alto de suicídio. Você sabia que você mora numa cidade que tem mais alto nível de suicídio do estado do Rio de Janeiro? Começa a abrir seus olhos. Amém. Eu estou fazendo essa declaração, eu estou chamando você para que você veja o que Deus pode fazer numa cidade. Nós, quando descemos e começamos a trabalhar em favelas, lá em São Gonçalo, era considerado o maior lugar de violência doméstica. Deus começou a mudar. Um lugar que havia mais igrejas, era um lugar com alto índice de violência doméstica. Me explica isso. Existe uma mudança que Deus quer fazer na mentalidade. Nós começamos a trabalhar para mudar a mentalidade daquele povo. Queridos, nós entramos para construir uma igreja no meio do nada. Não tinha nem rua. Em uma semana, né, Isaac? Nós começamos cadê Rose? Começamos a dar volta no quarteirão e falar que aquele lugar ia ser transformado. Nós começamos a entrar nas casas. Eu comecei com um grupo, Rose com outro. Nós entramos nas casas e começamos a ministrar as famílias. Sabe o que aconteceu? A prefeitura veio. Começou a trazer pavimento. Começou a botar luz. Tinha no nosso lado o maior centro de macumba de toda aquela área. Sabe o que aconteceu? Ele fechou. Você pode dar uma glória a Deus? Porque as trevas não vão prevalecer diante da luz. Se tiver luz, não pode haver trevas. E eu quero te dizer uma verdade. Na ausência da luz, as trevas prevalecem. É hora da luz brilhar. Não existe momento como esse para a luz brilhar. Se existe trevas, é hora de acender. E Deus não vai chamar só pastores. Deus vai te chamar. Porque você precisa entender que a sua vida secular também é um ministério. O seu trabalho é sagrado. Eu não sei quem inventou essa história que trabalho é coisa fora a parte da nossa vida. Trabalho enobrece o homem. Trabalho nos transforma. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou sendo transformada, sendo trabalhada por Deus. Um homem chamado Neemias deixou a corte. Não precisa subir agora não, tá, galera? Que ainda tem mais um pouquinho. Um homem chamado Neemias deixou a corte, deixou o conforto dele para ir botar a mão na massa. Eu quero saber se Deus te chama hoje a botar a mão na massa, no tijolo. Vai virar cimento. Será que você iria? Você está preparado porque Deus tem para você? Tem gente que precisa ouvir isso essa noite, hein? Amém? Ninguém falou, viu? Aleluia, glória a Deus, gente. Deus é bom. Deus não chama ninguém para o que é conveniente. Acho que uma semana atrás eu botei uma mensagem para a igreja, falando que eu fui acordada com essa exortação. Deus não chama ninguém para o que é conveniente. E eu sou prova disso. Deus só me chama para parada que eu falo assim, Deus, não dá para quebrar um galho, não. Começando por a obra maior na minha vida emocional. Quem está comigo há mais tempo sabe o que Deus fez dentro de mim. E Deus me chamou para curar pessoas. Porque no lugar da sua desonra, Deus vai te honrar. No lugar onde você foi mais ferido, você vai ser instrumento de restauração. No lugar da sua desonra, Deus vai te dar dupla honra. Eu nunca entraria dentro de uma favela. Entraria ou não entraria, Isaac? Eu sofri por muitos anos de síndrome do pânico. Eu não entrava em elevador. Eu fui fazer uma entrevista no Rio, na Avenida Rio Branco. Quando eu olhei o prédio, eu falei, Senhor, como é que vai ser?
Eu tinha que ir para o 22º andar. E eu subi aquele prédio pela escada. Porque eu não conseguia entrar no elevador. Ainda mais que o elevador era gigante. Eu falava, meu Deus, como é que cabe tanta gente dentro do elevador? Que sufoco. Depois dali, eu ainda fui na Barra dar uma volta no shopping da Barra. Eu quase morri dentro daquele shopping, de tanta gente. Eu quase morri, me deu um desespero. Eu não entrava em carro que era cheio. Aí Deus, em 2012, Deus me fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso de trabalhar. Porque você não dura um dia no campo. Eu falei, Deus, não duro mesmo não. Mas o meu coração era um coração quebrantado. Era um coração que, igual de Neemias, queria corresponder. Eu falei, Deus, eu quero. Eu lembro direitinho à noite, 25 de setembro. O Isaac estava no cantinho do quarto chorando, falando e sendo tocado por Deus. E eu do outro lado da cama falando para Deus, amém, Deus, eu digo sim. Eu digo sim para o que o Senhor tem para fazer. E às vezes o sim do Senhor não é fácil. O sim de Deus na nossa vida não é para coisas tão fáceis. Mas Deus conhece o seu interior. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Ele te deu potências, Ele te deu habilidades, Ele te deu capacidades. Mas as circunstâncias da vida foram nos afastando daquilo que Ele nos chamou a fazer. E às vezes o vendaval é necessário para nos aprumar novamente. Às vezes as circunstâncias da vida, a dor, nos ensina. E nós precisamos aprender. Eu disse sim para Deus. Eu nunca imaginava que eu ia passar. Eu deixei toda a minha família, toda a estrutura que eu tinha. E fui morar numa casa, querido. E depois eu conto para vocês, não sei se eu conto. Era uma casa que eu ia passar um mês. Eu passei um ano nessa casa, que só tinha um quarto. Era rodeado de charco. E eu morria de medo de bicho. Eu morava numa casa aqui em Friburgo, que dava aranha, dava um monte de bicho, e eu chamava minha sogra para vir matar. Vocês não têm noção do que Deus fez na minha vida. Ele me levou para um lugar que eu só via bicho. Quando eu ia dormir, eu só escutava de sapo. E não sei o que eu fiz. Jesus, Pai, por favor, vem. Me mostre teus anjos aqui que eu não vou suportar. Quando eu mudei para essa casa, o mato da casa, sem brincadeira, era da altura desse... Não era, amor? Era assim, era o dobro. E eu tinha que fazer um caminho para entrar na casa. E o Isaac parou o carro e falou assim, amor, pode descer. Eu falei, não vou descer. Como é que eu vou passar nesse mato, Isaac? Ele, minha filha, se você não passar pelo mato, você não vai poder entrar na casa. E Benjamin tinha 2 aninhos. Eu falei, mas eu tenho que pegar o Benjamin aqui atrás. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que sair, pegar e passar pelo mato. Gente, eu comecei a chorar, me deu um desespero. Eu comecei a chorar e falar, Deus, o que eu estou fazendo? E aí eu senti o Espírito Santo falar, calma, vai ficar tudo bem. Eu sei que eu corri no banco de trás, peguei o Benjamin no colo e saí correndo para dentro da casa. Quando entrei na casa, eu falei, ai, nenhuma cobra me mordeu. Amém. E aí a gente foi fazer a obra na casa, cortar o mato, apareceu cobra, aquela coisa toda, e eu fui sendo moldada. O Isaac passou 2 semanas na Amazônia, ministrando, e eu fiquei sozinha. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria só para ter o que eu tive naquele momento. Onde Deus se revela para mim como pai. Ele falou para mim assim, você nunca me viu como pai. E eu sou um pai protetor. Eu sou um pai que prove. Eu sou um pai que te coloca numa bolha. Você precisa aprender a confiar. E aquela noite, a nossa casa tinha uma sacada, eu sentei na sacada, não sei se o vizinho achou estranho. E eu comecei a gritar e falar com Deus, eu confio em você. Eu confio em você. E eu comecei a deixar de fazer parceria com medo, para fazer parceria com o Espírito Santo, com a coragem de Deus Pai. E sabe o que aconteceu? Eu não sabia chegar na minha casa. Deus me ensinava todo dia a chegar na minha casa. Eu comecei a ir para a favela pregar. Nunca, em 8 anos, eu nunca vi um assalto. Eu nunca passei nenhuma dificuldade. Eu entrava em casas que você nem imagina. Eu entrava em chefe de boca. Vocês não têm noção.
Nunca aconteceu nada comigo, porque eu simplesmente entrei na bolha. Amém? Eu não sei nem porque que eu fui para esse lado, mas amém. Porque quando Deus chama, não é conveniente. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas às vezes Deus vai chamar a gente para fazer coisas que Ele sabe que vai transformar o nosso ser. Que Ele sabe que vai nos aprumar. Fomos chamados para edificar o corpo de Cristo. Fomos chamados para reconciliação. Mas muitos têm sido negligentes. Você já pensou se os homens que vieram antes de vocês desistissem? Se os mártires repensassem no que eles iam fazer? Muitos mártires perderam a sua família no campo, para que hoje você estivesse sentado aqui. Se Paulo tivesse desistido, quando Ágabo disse para ele que aonde ele ia ser preso, ia sofrer, o que seria do evangelho? Paulo foi levantado entre os gentios para pregar fora. Nós somos esse povo. Nós somos fruto do sim de Paulo. E não foi conveniente. Não foi algo que ele queria. Mas ele disse, eu tenho tudo como perda. Porque eu consigo ver o que é eterno. Você consegue ver o que vem? Nossa vida aqui na terra tem um fim. Mas nós fomos chamados para a eternidade. O maior problema do mundo hoje é a conveniência. É o conforto que não te deixa ser tratado. Filipenses 3:8 diz assim: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando compara a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Neemias deixou a sua conveniência. Neemias deixou a corte para viver a glória de Deus. O que você precisa deixar hoje para viver os planos de Deus na sua vida? Eu estou terminando, tá, gente? Você nasceu para viver algo grande e poderoso. E isso só depende do seu sim. Isso só depende o quanto você vai abraçar o chamamento de Deus na sua vida. Alguns inimigos precisam ser vencidos no caminho. O primeiro inimigo é o ego. Diga para a pessoa do teu lado. O primeiro inimigo é o ego. O ego é o lugar das raízes terrenas. É o lugar das emoções. É o lugar da luta entre o conforto e o fazer histórias. Se você quer fazer história, você precisa dizer não para algumas coisas. Amém? O ego precisa ser vencido. Você não pode deixar de fazer algo para Deus, porque você está frustrado com o homem, querido. Tem muita gente que deixa de fazer, de cumprir o seu ministério, porque uma vez se decepcionou com o homem. Deixa eu te falar uma verdade, você ainda vai se decepcionar mais. Mas isso não pode ser empecilho. Isso não pode estar no seu caminho, entre o seu destino. Você precisa romper. Deus quer reinar em tudo na sua vida. Deus quer reinar na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área emocional, nos seus relacionamentos. Mas primeiro você precisa se render. Outro inimigo que você vai precisar vencer são as pessoas que estão à sua volta, que não têm a mesma visão que você. Mas isso vai estar no meio do caminho? Vai. Se aconteceu com Neemias, com o Êxodo, com o Paulo, com todo o resto, por que não vai acontecer com você? Pessoas que eram amigas, entre aspas, de Neemias, foram Sanbalat e Tobias. Você sabia que Sanbalat e Tobias eram próximos de Neemias? Eles viviam na corte junto. Mas quando eles souberam que Neemias ia fazer algo grande e nobre, eles começaram a se opor, começaram a zombar, começaram a dizer: você nunca vai conseguir fazer isso. Quantas vezes a gente escuta essa frase? Você é maluca? Quando eu decidi descer e ouvi sim, minha família inteira ficou chateada comigo. Minha mãe ficou sem falar comigo quase 6 meses.
Hoje ela me ama, tá, mãe? Beijo, te amo. Eu te entendo. Eu entendo que não é fácil. Mas para eles era uma loucura eu deixar tudo e viver o que eu fui viver. Quantas vezes nós precisamos fechar os nossos ouvidos para a voz do inimigo, que tenta dizer que não vai dar certo, que tenta dizer que você é maluco, não faça isso. Reconstruir o muro não é uma tarefa fácil. Reconstruir a sua família não é uma tarefa fácil. Muitos vão dizer, larga isso para lá, esquece esse casamento. Mas Deus está chamando você e está liberando sobre você uma voz profética de reconstrução, reconciliação. Deus é fiel, Ele chama, Ele capacita. O inimigo zomba. E eu uma vez ouvi uma palavra de um homem de Deus que eu amo, que ele disse assim, eles vão falar, eles vão ver, mas eles não vão te pedir. E um dia eles vão chegar para você e vão te saudar. Vão dizer assim, caraca, era Deus mesmo. Deus estava com você. Mas no começo é zombaria. No começo é dizer o contrário. E você vai precisar, querido, lidar com a voz que não vem de Deus. Você vai precisar conviver com a voz do inimigo. Você vai precisar entender que essa voz não é a verdade sobre a sua vida. A pior voz é a voz dos familiares. A voz da proximidade, aquele que está próximo de você. Cuidado. Às vezes, as soluções do céu trazem confusões na terra. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas você vai precisar lidar com isso. Sabe como Neemias lidou com isso? Eu quero ler com você em Neemias 6. E eles perturbaram, eles falaram. Eu não vou ter tempo para entrar muito nisso, mas eu quero que você entenda uma coisa. O homem que é curado, ele pode curar. Se você estiver ferido, você precisa de cura hoje. Porque Satanás, ele cutuca, ele mexe na ferida. Olha o que eles fizeram com Neemias e olha o que Neemias vai falar para eles. Sanbalat e Tobias compra um profeta, paga dinheiro a um profeta para ir até Neemias falar que não era para ele continuar. E ele fala assim, não, vem cá encontrar comigo, eu estou com fulano de tal, que tem uma palavra para você. E olha o que Neemias vai fazer. Eu respondi, por que alguém como eu teria que fugir? Por que teria de me esconder justamente no templo? Não vou fazer isso. Quando você souber quem você é em Deus, nada vai te parar. Você não vai precisar fugir mais dos seus desafios. Quando você souber que Deus é tremendo na sua vida e que Ele te chamou, Ele vai te capacitar, você não vai fugir mais. Ele diz, eu não preciso fugir. Não vou fazer isso. Senti que aquele plano não agradava a Deus. A suposta profecia, na verdade, era uma estratégia de Tobias e Sanbalat. Eles haviam contratado Semaías. Eles pagaram para que ele me assustasse, me enganasse. E assim acabasse com o plano e o templo sendo manchado. E a minha reputação. Com isso teriam que me acusar. Então eu orei. Novamente, assim como Esdras, ele ora. Ó Deus, não permita que Tobias e Sanbalat se livrem de todo o dano que causaram. Faça o mesmo a profecia. E a reconstrução dos muros foi concluída. Em alguns momentos você não precisa confrontar o seu inimigo. Tem gente que leva para lado pessoal e vai tentar resolver o problema. Em alguns momentos você vai precisar orar, querido. Você vai precisar colocar nas mãos de Deus. Não precisa pedir para Deus pesar a mão, amém? Mas você pode apresentar os seus inimigos diante de Deus. Porque a nossa guerra não é contra homem, não é contra a carne, mas é contra os principados e dominadores desse século que quer nos afastar do que Deus está fazendo.
E o que Deus está fazendo em tempos difíceis, Deus está levantando homens e mulheres com um coração. Deus está trazendo promessas àqueles homens e mulheres que sabem quais são as